Olá, meu nome é William Barros da turma 2302 e hoje eu vim falar um pouco sobre o Cortiço. Quem foi Aloysio de Azevedo? Ele foi um escritor, diplomata e jornalista brasileiro nascido em São Luís do Maranhão. Ele deu início ao naturalismo na literatura brasileira ao publicar o romance O Mulato, em 1881, na qual revela ser abolicionista. Foi um membro da Academia Brasileira de Letras. Eu vou falar um pouco também do enredo. O enredo do O Cortiço, ele passa pela história de João Romão, que busca a qualquer custo enriquecer e ascender socialmente. Ele é o dono de uma venda, de uma pedraria e do cortiço no qual vivem os personagens que conhecemos durante a leitura. As casinhas simples do cortiço são, em sua maioria, alugadas pelos trabalhadores da pedraria, os quais, por sua vez, fazem suas compras na venda. Então, eu sou o Pedro, faço parte desse grupo da turma 2302 e o livro é o Cortiço. Eu vou falar sobre os personagens. Então, o primeiro personagem é o João Romão, português, dono do cortiço, da venda e da pedreira. Também temos Bertoleza. Quem é Bertoleza? Foi a escrava amante do João Romão, que trabalhava para ele. Também temos a Miranda, português burguês casado com Estela e que vive ao lado do cortiço. Temos a Estela, que é esposa infiel do português Miranda. Temos a Zulmira, filha de Estela e de Miranda, além de esposa do João Romão. Temos também o Jerônimo, português, que administra a pedreira de João Romão. E tem um caso com Rita Baiana. Temos Rita Baiana, mulata sedutora que vive no cortiço, teve um caso com Firmo e mais tarde se envolveu com o português Jerônimo. Temos Piedade, esposa de Jerônimo, que ao descobrir sua traição com Rita Baiana, ela entrega-se ao alcoolismo, fica alcoólatra. Temos o Firmo, que é amante de Rita Baiana, ele foi morto pelo português Jerônimo. Temos a Pombinha, moça bonita, discreta e educada que se prostituiu por influência da prostituta Leone. E também, por último assim, temos o Libório, habitante miserável e solitário do cortiço, vive como um mendigo. E esses são alguns personagens e suas características no livro O Cortiço. Meu nome é Douglas e agora eu vou falar sobre o tempo e o espaço onde ocorreu o livro Cortiço de Luiz de Azevedo. O cortiço é trabalhado de maneira linear, com princípio, meio e desfecho da narrativa. A história se desenrola no Brasil no século XIX, sem precisão de datas, e o espaço são dois os espaços explorados na obra. O primeiro é o cortiço montado em casebre, onde os pobres vivem. Esse espaço representa a mistura de raça e a pro... São dois os espaços onde ocorrem nessa obra. O primeiro é o casebres mal arranjado, onde vivem os pobres. Esse espaço representa a mistura de raça e a promiscuidade das classes baixas. Funciona como um organismo junto ao cortiço. Segundo espaço, que fica ao lado do cortiço, é sobrado aristocratizante do comerciante Miranda e de sua família. O Cortiço de Aloysio de Azevedo, vou falar sobre o foco narrativo. A obra é narrada na terceira pessoa, sendo o mesmo narrador onisciente, que é aquele narrador que ele sabe de tudo, por isso narrador onisciente. Ele entra no pensamento dos personagens e muitas das vezes ele acaba fazendo julgamento durante o livro. Mas a princípio, quando você lê o passo da história, você vê uma aparência de imparcialidade pelo lado do mesmo narrador. Meu nome é Paulo Henrique Barreira Nunes Rodrigues, sou da turma 2302 e vou falar um pouco sobre o estilo do
do livro O Cortiço, escrito por Aloysio de Azevedo. O Cortiço é um romance naturalista, escrito por Aloysio de Azevedo em 1890. É uma obra focada numa habitação coletiva. O Cortiço é um romance retratando o cotidiano de seus moradores e suas lutas diárias pela sobrevivência. Sente-se também a ascensão social de João Romão, um proprietário imigrante português que disputou em tudo para enriquecer e subir na vida. Bom, eu vou falar sobre o movimento literário do livro Cortiço. Ele é um romance típico cortiço carioca da época, que é baseado nos princípios naturalistas, que o livro mostra a influência do meio e a força dos instintos como moldam o comportamento dos personagens, como Jerônimo, que ele é afetado pelo calor, que vai se abrasileirando e se tornando indisposto para o trabalho. E mostra bem a influência do clima tropical, que vai se tornando indolente, que é um romance com um coração mais frio, né? Como um romance mais estragado, no caso. Jerônimo, ele abandona a vida dele regrada, né? Aquela vida mais comportada, uma vida mais sensata, por causa da Rita, né? A Rita Baiana, que dança um pagode. Então ele é dominado por uma força muito sexual, que vai deixando ele bem excitado pelos desejos sexuais com ela. Como mostra nessa tirinha, que fala assim: naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Era uma luz ardente do meio-dia. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dela, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe a fibra embambecidas pela saudade da terra, piscando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma cantela daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemido de prazer, uma larva daquela nuvem de cantaridas que zumbia em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar na fosforescência afrodisíaca. Bom, aí mostra que como ele como ele ficou por conta disso, né? Por conta da luz, da chama que ela trazia ao seu coração. Mas só que era uma essência impura que trazia para ele. E uma das características do naturalismo literário é a animação dos personagens. Quando Rita Baiana contorce o corpo como uma serpente e enfeitiça o português, que ele larga a esposa para ficar com Rita. E eles não se casam, mas ficam juntos. E naquela época isso era muito errado, como se fosse um romance assim que um romance estragado por uma troca de uma troca de amor por um prazer, que isso naquela época era uma conduta muito horrível, né, no caso. E o texto de Aulúcio Azevedo parece querer comprovar um ambiente como um ambiente degradado, um ambiente assim com muita baixa, com um ambiente muito de baixo calão, se torna assim uma coisa tão, vamos supor, uma coisa tão ruim, uma coisa que vai estragando, né, o coração das pessoas, se tornando mais frias. E vai se tornando para ficar mais baixo, né? Vamos supor, se eu tô naquele lugar assim que é muito ruim, se eu fico muito tempo por lá, vai se tornando uma fase de que eu possa cair, que eu possa me despedaçar, que eu não vou aguentar e eu vou me ceder àquilo, porque é aquilo, o ambiente é aquilo e não tem como eu mudar. Então, por isso que o livro coloca o português, porque ele era um cara mais centrado, queria mudar o comportamento, queria uma sociedade mais ampla, uma sociedade mais centrada.
E ele queria mudar a conduta dos seus habitantes, no caso, né? Então, praticamente o movimento literário é esse, do típico naturalismo, que era um... O livro mostra um tempo mais frio das pessoas, que mostra um coração mais é, inquebrantado pelo desejo sexual e não pelo amor, mas sim pelo enfeitiçamento de Rita, como se fosse uma garota que só queria o desejo sexual, queria estragar o amor entre ele e sua esposa, que acabou se estragando e eles ficaram só juntos. E que isso, na conduta daquela época, era uma coisa muito horrível, que, vamos supor, é como se você fosse se divorciar para ficar com uma pessoa totalmente diferente. Então, o movimento literário é esse. É baseado no livro Cortiço. Os princípios naturalistas são esses. Olá, meu nome é Atsu Manel, sou da turma 2302 e vim falar a conclusão do livro Cortiço. Ele é um livro muito importante porque ele representa o marco do naturalismo no Brasil e ele também foi idealizado por Émile Zola. E este movimento ele também é importante porque nele mostra os instintos humanos e suas fraquezas, vícios e defeitos. É isso aí.